cargas permanentes e variáveis. Então, nós vamos diferenciar o que são cargas permanentes, o que são cargas variáveis, a título de revisão, porque vocês já sabem qual a diferença entre as duas, né? Boa noite. Vamos também calcular a carga permanente a partir do volume dos elementos da ponte, sejam peças estruturais ou não estruturais. Aí nós vamos ver as cargas acidentais, cargas permanentes. Vamos identificar o veículo tipo, definido pela norma 7188 de 2013, que é a norma que estabelece o valor das cargas características dos veículos, segundo as categorias das pontes, né? Essas categorias das pontes vai depender do nível de tráfego que elas têm que atender, certo? Vai depender do nível de tráfego que elas têm que atender. Se o nível do tráfego for muito alto, as cargas vão ser maiores, né? Depois, definir e calcular coeficientes de majoração dinâmica. Definir e traçar linhas de influência para cargas em uma seção transversal de ponte ou viaduto. E determinar o trem tipo longitudinal para uma viga de ponte ou viaduto. Se nós não conseguirmos ver esses últimos dois assuntos hoje, nós continuamos na aula seguinte, na aula que vem, tá? Que é um assunto, não é difícil, mas requer um pouco de tempo para a gente poder passar essas informações, né? A contento. Então, vamos começar vendo aí ações permanentes, né? O que nós vamos ver na aula de hoje vai ser as ações causadas pela superestrutura. Como determinar aqui as ações devido às cargas permanentes e também às cargas móveis, né? Que são os veículos que transitam aqui em cima do tabuleiro, né? As cargas permanentes são nada mais do que o peso próprio dos elementos estruturais e não estruturais que compõem a superestrutura. Essas cargas, essas ações são transmitidas para a mesoestrutura, para os pilares, e, por seguinte, transmitem para a fundação e essas cargas são dissipadas no solo, né? Então, nós vamos se concentrar aqui, ó, na superestrutura, as cargas existentes na superestrutura, cargas permanentes ou variáveis, né? Para a definição das cargas permanentes, nós vamos usar alguns valores definidos na norma 6120, né, que é a norma que determina aí o valor de cargas de acordo com o tipo de material, né, que a estrutura é constituída. Bem, o que são cargas permanentes? São cargas ou ações que não têm variação ao longo do tempo, ou uma variação muito pequena ao longo do tempo, né? São consideradas ações permanentes. Então, é o peso próprio da estrutura, é o peso próprio do pavimento, no caso aqui da ponte, né? Pavimento, peso próprio dos elementos não estruturais, já falei do pavimento, daquela proteção lateral chamada guarda-rodas, é uma defesa de concreto, né? Peso de outros elementos também que possam existir ali, iluminação, instalações, né? Então, tudo que cujo carregamento não tem variação ao longo do tempo, pode ser considerado ação permanente. Ações impostas, como deslocamentos causados pela retração do concreto ao longo da sua cura, né? Depois que o concreto é lançado nas formas, com o tempo ele vai exudando, vai perdendo água, né? Evaporando água e com isso ele perde um pouco do seu volume. Isso também causa carregamento no topo dos pilares, né? Carregamento permanente. Certo? Porque fica ao longo do tempo, né? Não tem como corrigir isso depois. Já o efeito da temperatura é uma ação variável, porque ela pode variar ao longo do tempo. Né? A temperatura hoje pode ser uma, amanhã já pode ter uma variação de 5 graus, 10 graus, dependendo do local, né? Então, para determinar o peso próprio dos materiais, a gente usa esses valores aqui, que estão previstos lá na norma 6120, né?
tá para ser revisada essa norma. Essa norma é muito antiga, de 1980. Ela está passando por uma revisão aí. Então, para o concreto, 25 kN por metro cúbico. Se for concreto sem armadura, concreto simples, né? 24 kN por metro cúbico. Pavimento é quase o mesmo valor do concreto simples. Principalmente se for um pavimento rígido, né? Que é próprio concreto, né? Mas o pavimento asfáltico tem quase o mesmo valor do concreto simples. Solo, 18 kN por metro cúbico. O solo, quando é que tem carregamento de solo numa ponte? Se ela é pavimentada com asfalto, onde vai ter solo aí? Alguém sabe? Também, né? Uma ponte, um tipo ecoduto, né? Onde trânsito de animais. Classificação quanto à finalidade. Mas numa ponte rodoviária, onde vai ter solo como carga permanente? A gente comentou sobre uma contenção, um aterro de acesso, lembram? Lembra dos elementos que faziam essa contenção? Quando tiver o contorno? Oi? Pode repetir aí. Quando tiver o contorno. Eu não entendi ainda. Quando tiver o contorno. Sim, é na extremidade da ponte, né? Nas extremidades da ponte. Isso. Cortina. Essa cortina, ela contém um aterro de acesso. Esse aterro de acesso vai causar um empuxo horizontal na ponte. Certo? Porque a contenção está ligada à ponte, né? E o empuxo que o solo causa nessa contenção vai ser transmitido também para o tabuleiro e, consequentemente, para o topo dos pilares. Também é uma carga permanente. Né? Areia, brita, terra. Então, estão todos os valores aí, né? Para pontes mais antigas, elas eram feitas em arco com alvenaria de pedra, né? Ou pontes de madeira. Pontes ferroviárias, há a existência de dormentes, né? De concreto ou de madeira. Se for de madeira, o peso é esse, né? E assim por diante. Então, esses são os materiais mais utilizados aí na construção, né? Das pontes. Agora, aparece um problema. Você está no início de um projeto. Você não definiu ainda a seção transversal das longarinas, a espessura das lajes. Não tem nada definido ainda. Como é que você vai prever essa carga permanente, esse peso dos elementos da estrutura, se você ainda não dimensionou eles? Se você ainda não definiu eles? Como fazer? Como começar? Né? Tem alguma ideia? A gente utiliza a experiência de outros projetos já realizados, né? Experiência de outros em projetos já realizados. Então, se nós, por exemplo, temos um projeto, uma demanda de um serviço para fazer um projeto de um vão de 40 metros. Né? Eu sei que existe uma ponte que atende esse mesmo vão que foi construída em uma determinada região. Então, eu vou atrás daquela ponte e vejo lá o que foi utilizado lá como seção transversal de longarinas, como espessura de lajes. Eu procuro uma ponte que se assemelhe, que tenha semelhança com o projeto que eu estou iniciando, né? Aí eu pego lá os valores que foram empregados lá para emprestados, né? Pego emprestado, porque às vezes não vão ser os mesmos valores, né? Pego emprestado e uso no meu pré-dimensionamento, digamos assim, né? Lanço ali o meu pré-dimensionamento com medidas e dimensões de elementos estruturais já utilizados em outras pontes semelhantes, certo? Então, assim eu posso começar a fazer a previsão das ações permanentes, né, devido ao peso da estrutura. Então, o que está escrito aqui? Fixa-se as dimensões da ponte com base na observação de estruturas anteriormente projetadas. Calculo daí o peso da estrutura, a partir do volume de concreto de cada uma dessas peças, né? Agora, lá no final, eu chego no dimensionamento. Eu defino já, né? Depois de
calculado, eu defino a dimensão das longarinas, a seção transversal, a altura, a largura, a espessura das lajes, e vejo que ficou diferente do que eu tinha arbitrado inicialmente. O que eu faço? Eu recalculo novamente? Teria que recalcular novamente, né? Eu corrijo as cargas que foram consideradas no início e faço uma nova verificação, um novo dimensionamento para ver, principalmente se essas cargas forem maiores, né? Então, a norma brasileira, ela cita o seguinte: se a discrepância entre o peso estimado no início e o resultante do dimensionamento definitivo for maior que 5%, recomenda-se refazer o cálculo das ações permanentes. Até 5% você pode aproveitar essas cargas que você usou de um projeto parecido, né? Mas se essas discrepâncias forem maiores que 5%, então recomenda-se refazer o cálculo das ações permanentes. Então, esse é o procedimento que se faz aí no início do projeto, né? Aliás, no trabalho que eu vou passar para vocês, vocês vão fazer um projeto de uma ponte, trabalho prático. Esse trabalho pode ser em equipe, como também pode ser individual para quem quiser, né? Então, eu vou passar para vocês uma lista, uma tabela de pontes já construídas, pontes reais, com dimensões de vão, de seção transversal. Aí vocês vão trabalhar na ponte de vocês, para determinar as ações permanentes, vocês vão emprestar os valores, vocês vão procurar nessa relação de pontes já construídas, uma ponte que seja bem semelhante à ponte de vocês, né? Para começar o cálculo das ações permanentes. A seção transversal de pontes ferroviárias prevê aí uma contenção aqui de britas, né? O volume aqui para você colocar as britas e os dormentes, certo? Seção transversal numa ponte ferroviária tem mais ou menos essa característica aqui, ó. Né? Então, qual seria a seção de uma ponte rodoviária aqui no Brasil, né? Temos vários gabaritos já utilizados a partir de 1940 de pontes já construídas, né? Entre 1940 e 1960 foi adotado esse tipo de gabarito aqui, essa seção transversal. Você vê aqui a laje do tabuleiro, né? As longarinas, uma transversina aqui ligando as longarinas, e o guarda-rodas era uma estrutura constituída de um guarda-corpo, na verdade, né? Um guarda-corpo de pré-moldado, de concreto pré-moldado. Ainda existem muitos ainda por aí, né? E aqui um guarda-rodas, que é como se fosse aí um meio-fio, mais ou menos, né? Um meio-fio. Então, esse tipo de gabarito, com uma largura de 8,30 m, né? Era a seção transversal adotada aí nas décadas de 40 a 50, né? A partir de 1960, foi visto que o tráfego não era mais o mesmo, né? O nível de veículos que transitavam nas rodovias começou a aumentar, né? Constatou-se que aumentou o nível de tráfego. Então, como o gabarito aí, passou-se a utilizar uma seção transversal um pouco mais larga. Percebem aqui que a largura passou para 10 metros, né? De 8,30 m para 10 metros, né? Mas ainda se fazia um guarda-rodas, mais ou menos era uma passarela de pedestres, certo? E um guarda-corpo de concreto pré-moldado. Isso foi feito até 1975. 1960, 1975. Muitas dessas pontes ainda estão em operação, né? Nessas rodovias que foram construídas nessa época, né? Você ainda vê pontes com esse tipo de gabarito aí, né? A partir de 1975, com ainda aumento no tráfego, né?
A largura passou agora a ser de 10,80 metros. Só que, como guarda-rodas, adotou-se uma estrutura um pouco mais rígida, né? Uma mureta de concreto, que antes era só uma calçada para passarela de pedestres e um guarda-corpo de concreto pré-moldado, passou a ser agora uma mureta de concreto armado, né? Então, tem as dimensões dessa mureta aqui, ó, dessa defensa de concreto, né? Que o nome seria guarda-rodas. E as dimensões da seção transversal estão aí, né? Isso até 1985. Após 1985, tem se adotado esse tipo de gabarito aqui, para pontes rodoviárias em vigas, né? Para 2 pistas, certo? Então, você tem aqui uma largura de 12,80 metros, porque o tráfego aumentou, a dimensão dos veículos também aumentou, né? Os caminhões estão cada vez mais carregados, mais pesados. Então, a seção transversal também acompanha essa evolução do tráfego, certo? A medida dessas defensas estão dadas aqui nessa figura. Chama-se perfil New Jersey, o nome desse tipo de defensa. De concreto armado. Ela tem mais ou menos 0,187 metros quadrados. Isso aqui é importante para efeito de cálculo do peso linear desse elemento aí, né? Como é que você faz para calcular o peso linear disso aí? Como é que vocês fariam? Se fosse para se calcular o peso linear, o que a gente faz? Faz uma operação de multiplicação simples, né? Multiplica-se o peso específico do material pela área da seção, certo? Aí você tem o peso linear, o peso em quilos por metro, né? Ou newtons, dependendo da unidade de força que você utilize, né? Então, basta você pegar aqui o peso específico do concreto armado, que é 25 kN por metro cúbico, né? Multiplicar pela área, você vai ter o carregamento linear em kN por metro, correto? Então, para nós determinarmos as ações permanentes, vamos fazer essa operação simples, né? Para obter o valor das cargas distribuídas. Nós usamos, quando eu tenho aqui elementos lineares, como longarinas, para elementos planos também, o que a gente faz? A gente pega a área da seção transversal, multiplica pelo peso específico do material. No caso aí é o concreto armado, né? Aí a gente obtém para cada longarina um esquema de cargas semelhante a esse aqui embaixo. Então você vê aqui, para essa longarina a longarina dessa ponte tem 3 pilares, ok? 3 apoios. Então você vê aqui no esquema a longarina representada com seus 2 vãos e os seus 3 apoios, ok? Ela tem 2 vãos em balanço aqui, né? Nas extremidades. A carga distribuída na longarina seria o produto da área da seção transversal da própria longarina, da laje dentro da esfera de influência dessa longarina, porque eu tenho 2 longarinas, né? Cada uma vai suportar uma parte da laje. Metade da laje vai estar descarregando sobre uma longarina, a outra metade sobre a outra, né? Então, eu vou fazer essa proporcionalidade, de acordo com a área de influência de cada longarina, né? Vou pegar a área da seção transversal da laje, dentro da área de influência da longarina, e multiplicar pelo peso específico para obter aqui a carga da laje, e somar com a carga da própria longarina, né? Vou fazer o mesmo para o pavimento. Pavimento asfáltico, né, ou de concreto, normalmente ele tem uma espessura de 7 centímetros, mas você tem que prever também o recapeamento futuro, né? Com o tempo, isso aí vai sendo recapeado, então prevê aí um valor de 2 kN por metro quadrado de recapeamento futuro, que seria aproximadamente mais 10 centímetros de pavimento.
As coisas são exageradas porque justamente para garantir uma margem de segurança contra o estado limite último, né? A gente sempre prevê um fator de segurança, né? Temos também aqui nesse esquema de cargas forças concentradas. De onde viriam essas cargas concentradas aqui? O que vocês acham? Olhando para esse desenho tridimensional da ponte aqui. Temos aqui vigas transversais, certo? São as transversinas. Essas transversinas também descarregam seu peso próprio sobre as longarinas. À vontade. Metade do peso de cada uma dessas transversinas seria considerado nesse esquema, né, como cargas concentradas. Temos quantas transversinas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, teríamos 7 cargas concentradas, espaçadas uma distância de acordo com o espaçamento entre as transversinas, né? No extremo do balanço das longarinas, aqui nas extremidades da longarina, temos uma carga concentrada aqui maior, até 2.500 toneladas. Por quê? Por que é maior que a carga das transversinas? O que vocês acham? Exatamente, cortina, peso da cortina. Existe um volume de concreto maior aqui na extremidade da longarina, né? É um painel de contenção, porque aqui vai ter solo, né? Vai ter um aterro de acesso. E tem mais dois painéis aqui, que são as alas. Então, esse peso todo aqui estaria também, metade dele, né? Estaria em cada longarina. Ok?